Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, 1-0 o gol do Vitor Roque, inclusive na matéria aí o Abel Ferreira elogiando o Vitor Roque, ele dizendo, né, um passo para trás para dar 3 para frente, palavras aí do Abel Ferreira falando do Vitor Roque, que quebrou o jejum e fez o gol hoje, o gol da vitória do Palmeiras. Vamos reagir aí ao Neto e outros comentaristas que falaram após a partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos para o debate e logo depois eu trago as notas dos jogadores do Palmeiras. Felipe, o treinador do Vasco. Desculpa, eu não sabia. Treinador do Vasco interino. Ele gostou? Criado no Vasco da Gama, multicampeão no Vasco. Gostou não do resultado, mas da participação do Vasco da Gama. Disse ele que o jogo foi muito equilibrado e que o resultado foi injusto, até citando o número elevado de chances, pelo menos no primeiro tempo, que o Vasco criou. Então fica aqui com a gente aqui, deixa o Rosenberg aqui com a gente. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? O que tá passando de mosquito, o que tá passando de coisinha aqui, que você sabe da noite que você vai, você vai no cemitério? Sabe que você vai... Aleluia. Hã? Sabe? Aleluia. Desgraça, deve ter um ninho aqui. Deve ter um ninho desgraçado aí. Você, Quesada, que assiste tudo, porque você tem que assistir por causa da placar e tudo. Você acredita, nessa fala do Felipe, que foi um baita lateral esquerdo, jogamos bem, mas perdeu o jogo, né, parece, né? Perdeu o jogo, a performance pode ter sido melhor do que em outras partidas, mas perdeu o jogo. Não acho legal o Vasco ter feito isso, ter mandado o jogo para fora lá de São Januário. A chance talvez fosse maior jogando em São Januário. Ganhou os 2 milhões, mas perdeu os 3 pontos. Eu te falo uma coisa, Teve uma avaliação de não contar com o Verratti e com o Coutinho, que eu acho que foi errado também. Não perca seu raciocínio. Claro. Se tem um time que pode vender por 5, 10 milhões, é o Corinthians. Se tem outro time que pode vender por 20 milhões, é o Flamengo. E o Palmeiras, só. Mas ninguém. Há um time que deve para todo mundo. Um time que está na Berlinda há mais de 8 anos, 9 anos lutando por rebaixamento. Um clube que tem um time que tem uma torcida que é impressionante, porque o time é fraco para a torcida que tem do Vasco. Aí o que eu tenho do Vasco? Qual a minha maior força? É jogar em São Januário com a torcida que eu tenho. Não, o que eu faço? Por causa de 2 milhões, eu posso cair para a Série B por causa de 3 pontos. É uma incompetência tão grande do Pedrinho e todo mundo que dirige o Vasco que eu fico abismado das pessoas entenderem que isso é um bom negócio. E nessa sua conta é o seguinte, ganha 2 milhões agora, perde os 3 pontos preciosos. Aí o final do campeonato é rebaixado, vai perder Mas ninguém lembra do que eu tô falando. Claro. E vai perder muito mais dinheiro se voltar a disputar a Série B no ano que vem. É um erro de estratégia, eu não concordo. O Palmeiras não tem nada a ver com essa história, foi lá e conquistou os 3 pontos e é líder do campeonato. Você acredita naquilo que o Felipe, grande Felipe, lateral esquerdo, né, que por sinal o Pedrinho colocou, quando trouxe o Felipe Coutinho, ele trouxe mais 2 jogadores, só os 2 são 600 mil reais. E o Edmundo deu um pau certinho. Mas como é que eu trago o Felipe Coutinho, que não tá jogando nada, ele, Paê, que é o coração, hein, por sinal, esses caras vêm aqui pro Brasil, hein, vou contar, é treinador, é jogador, é preparador físico. Depois os caras falam de nós, Quesada. É brincadeira. Absurdo. Tem mais gente que vai ficar fora da Copa do Mundo, viu? Notei. Marília. E a culpa não é minha, hein? Tem bastante gente que eu sei que vai ficar fora da Copa do Mundo. Você não tenha dúvida disso. Marília, você acredita que o Vasco fez certo? O Palmeiras, líder do campeonato, o Abel tá certo em falar isso porque ele mostra para os jogadores, para a torcida, eu quero estar entre os 2, 3 primeiros. Mas se eu estou em primeiro, eu quero terminar o turno em primeiro. E vai terminar ele ou o Flamengo. Mesmo o Flamengo perdendo de 2-1 hoje pro Cruzeiro com o gol. Ô Roger Flores, olha lá quem fez o gol aos 45 minutos. Foi o Gabigol. Você estava onde, Roger Flores? E aí, Marília Ruiz? Pois é, Neto, eu acho que o Vasco nos últimos, vou arredondar, tá? 15 anos, desde 2010, 11... 12, acho que foi o último ano em que o Vasco disputou, de fato, como Vasco da Gama os campeonatos. A única notícia boa para o Vasco tem sido a torcida.
Há 3 semanas, o Pedrinho teve ao seu lado boa parte da crítica dos jornalistas e dos outros torcedores quando ele teve a discussão sobre onde ele ia mandar o jogo contra o Flamengo. E ele lutou para mandar aquele jogo contra o Flamengo em São Januário, e não conseguiu, e depois fez um acordo com o Maracanã, porque ele disse que o Vasco, na situação que está hoje, na diferença abissal que tem tecnicamente com o Flamengo, se valeria de São Januário. 3 semanas depois, contra o outro concorrente ao título, que é o Palmeiras, ele manda o jogo em Brasília, sem técnico de novo, porque o Carille não serve, tem que ser DNA ofensivo. Aliás, até a saidinha de bola acho que já foi para agradar o Diniz, o gol do Vitor Roque. É porque o Diniz não acerta nunca, mas como ele viu que o Vasco faz saidinha, quem sabe agora ele não acerta. Ele manda o jogo em Brasília e ele tem uma lição, não só da Leila, como do Abel. O Palmeiras, líder do campeonato, 9 pontos na Libertadores. Bota o time titular. 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 Nesse momento, tem uma situação mais tranquila na Libertadores que o Vasco tem na Sul-Americana. Mas, de qualquer forma, levou a sério, porque o Palmeiras joga na quarta-feira e já abriu uma situação na Libertadores que dá uma vantagem, mas eu duvido que na quarta-feira vá jogar com o time reserva. Então, o Vasco, que não vai ganhar a Sul-Americana, não tem hoje futebol para a Sul-Americana, não tem nem técnico para ganhar a Copa Sul-Americana, poupa novamente para isso. Quando o Carille fez contra o Corinthians há 3 semanas atrás, de forma desastrosa também, quase caiu naquele jogo, o Corinthians venceu por 3-0 na Neoquímica Arena. Aí hoje quem fez foi o Felipe, que é o amigo do Pedrinho. Então tava certo o Carille, né? O Godoy, o Palmeiras é o time... Primeiro, um abraço pro Godoy, um dos maiores comentaristas de arbitragem desse país, de Rio Preto, cara, gente boa demais. Meu irmão querido. Luiz Rosenberg tá junto lá com o Band Esportes. Marcelo Rosenberg. Meu querido Godoy, o Palmeiras hoje é o time a ser batido. O Flamengo foi batido hoje. O Abel é o melhor treinador desse futebol. O Abel pode ir para a seleção, não pode ir para a seleção. Eu queria que depois o Marcelo Rosenberg falasse sobre isso também, porque a Leila deu uma entrevista falando que ninguém da CBF a procurou. E o Marcelo Rosenberg está direto de Brasília, que por sinal pode informar a gente. Qual a ideia do Palmeiras? Qual a visão que você tem do Vasco, que vendeu o jogo por 2 milhões e pode cair? Sabe, tem muita coisa que você pode falar. A ideia do Palmeiras é se manter entre os primeiros, até a reta final do campeonato. A reta final do campeonato, digamos aí, que vai estar dependendo da pontuação, a diferença de pontuação, da 10ª até faltando 10 jogos ou 5 jogos, dependendo a diferença de pontuação. O Palmeiras quer se manter competitivo até lá. E está jogando futebol competitivo. Verdade. Não está encantando, não está deixando o torcedor maravilhado com a bola que está jogando, mas está sendo eficiente, eficaz. O adversário erra, o gol, e o Palmeiras aproveita a oportunidade que tem, seja a mínima oportunidade que foi, aproveita e faz gol. Portanto, ele está fazendo aquilo, está realizando aquilo que você está falando é legal, sabe por quê? Se propôs a trabalhar. O Zubeldia tem 5 empates. Ele falou que preferia perder 2 e ganhar 2. Sim. Onde estaria o São Paulo? Então o Palmeiras está dentro disso, e reformulando a equipe, remontando a equipe, disputando campeonatos difíceis e se mantendo, é o melhor da Libertadores e está na liderança do Campeonato Brasileiro. E brasileiro também. Então ele está... Em termos de pontuação, é excelente. Ele é bom. Agora, em termos de projeção para a seleção, eu ainda acho que ele, estando aqui no Brasil, ele teria até mais facilidade para ser técnico da seleção do que trazendo um estrangeiro de lá para cá, do exterior. Então ele conhece tudo aqui. Agora, para ser técnico da seleção brasileira, você não precisa conhecer só futebol. Não. Você precisa abrir mão de alguns princípios, inclusive deixar os caras princípios convocar. Éticos. Moral. Éticos, morais, porque você vai permitir que você possa contar só com aqueles jogadores que te dão ou com os jogadores que você quer. A liberdade. Essa é a grande... liberdade. Essa é a grande... Marcelo Rosenberg, qual a ideia do Palmeiras, líder da competição? O que o Palmeiras tem pela frente? O Palmeiras fica em Brasília, volta hoje. Os jogos do Palmeiras e também se você sabe alguma coisa sobre o Abel Ferreira em relação à seleção brasileira, que parece que o nome dele, nesses últimos 5 dias, vem sendo muito mais falado do que quando caíram vários treinadores. Depois daquele com o Ancelotti, eu vi a Marília Ruiz falar sobre isso, depois com o Ancelotti parece que não vem mais.
Bem, Neto, hoje em relação ao Abel, nenhuma palavra em relação à seleção brasileira, né? Tudo que havia sido dito foi dito em dias anteriores em relação à seleção brasileira. A própria presidenta do Palmeiras disse que ninguém ligou para ela, o presidente da CBF não ligou para ela, e o Abel disse que o foco dele, sem dúvida nenhuma, é o Palmeiras. Mas se você me permite voltar para o Vasco, Neto, a gente está falando muito do Vasco, e a situação do Vasco é complicada, porque o Vasco está em meio a uma maratona de 4 jogos fora de casa, quer dizer, a situação já é complicada. Hoje seria um jogo que poderia ter sido realizado em São Januário, mas foi um jogo fora de casa em que a torcida do Vasco foi minoria. E os 2 próximos jogos do Vasco também vão ser fora de casa. Pega o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana e no final de semana vai à Bahia enfrentar a equipe do Vitória, ainda sem treinador. Fala-se muito sobre o Fernando Diniz. O Pedrinho, que é o presidente do Vasco, gosta demais do Fernando Diniz, que já teria aceito até reduzir, né, as pretensões salariais. O Diniz é um treinador que ganha muito, mas aceitaria realmente ganhar num patamar médio. Mas agora, Neto, vamos mudar de foco, vamos falar do Palmeiras. O técnico Abel Ferreira concedeu uma entrevista interessante, tranquila, nada raivosa aqui no Mané Garrincha pintado de verde, e a gente vai acompanhar trechos neste momento. Em casa de Ferreira, espeta de pau, não é? Bem, sempre está bem, sempre quer ganhar, não? Sempre, nunca alguém vai jogar para não ganhar. Então, como tu, precisamos de tempo, começo do ano, muitos jogadores que foram embora, muitos novos que chegaram ao clube, então acho que com o tempo tudo se vai acomodando. Agora estamos tendo vitórias importantes fora de casa, em casa, mas todo jogo queremos ganhar, então estamos contentes por isso. Pois é, Neto, eu vou me despedindo de você, né? Só lembrando um dado muito interessante, né? E triste para a torcida do Vasco. São 9 jogos que o Vasco mandou aqui no Mané Garrincha desde 2013, 2014, quando o estádio foi inaugurado para a Copa do Mundo. Sabe quantos o Vasco ganhou, craque Neto? Dos 9? Quantos? Nenhum. Falei? Nenhum, Rose. O que você acha Nenhum. que é isso? Jogou 9 jogos como mandante aqui. O que você acha? E nunca ganhou nenhum. São 6 derrotas e 3 empates. Né? E com direito a goleadas. Perdeu do Corinthians de 4, perdeu do São Paulo de 4, perdeu do Palmeiras no ano passado por 1-0, perdeu novamente do Palmeiras agora, perdeu do Flamengo, ou seja, não tem sido bom para o Vasco trazer os jogos aqui para o Mané Garrincha, embora o estádio seja maravilhoso, né? O campo não esteja tão bom, os 2 treinadores reclamaram muito do gramado, e a torcida do Vasco aqui em Brasília é gigantesca, a gente sabe disso. A verdade é sim, os 9 jogos foram feitos aí em Brasília, primeiro porque é uma coisa muito política, né? Porque você tem um estádio que eu gastei 2 bilhões para a Copa do Mundo, e o estádio não está ruim, alguém assiste, nada contra o Campeonato Brasiliense, né? Mas também alguém assiste, a gente fala aqui, você fala na Globo, você fala na Gazeta, você fala na Record, ninguém fala. Desculpa, a gente não fala, eu não vejo. Aí você gastou 2 bilhões, você tem que ter jogo aí. Então o Palmeiras joga aí, o fulano joga aí, os caras mandam jogo aí, não é verdade? Então é o seguinte, aí dos 9 jogos, vamos supor que eu comprei 2 milhões, vai, deu 18 milhões. E o que ganhou? 18, não sei se são 2 milhões, acho até que não são 2 milhões por jogos, acho até que é menos, né? E aí você vê a pobreza política que é o Vasco. É uma pobreza política tão grande que as pessoas acham disso. Porque de 27 pontos eu não ganhei nenhum ponto. Mas eu fiz um dinheiro que é para pagar gelo. Eu enxugo gelo. Não é que esse dinheiro eu trouxe benefícios para o Vasco da Gama, que é enorme, que é muito grande, que é maravilhoso. Não, eu enxuguei gelo, né? Essa é a minha visão. Mais alguma coisa, Rosenberg, monstro sagrado? Falando do Palmeiras, quarta-feira Libertadores vai ao Paraguai pegar o Cerro Porteño, o Palmeiras que lidera com folga o seu grupo. E no domingo, né, a gente vai repercutir muito no domingo que vem, no nosso apito final, o grande clássico Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. Ô, Rosenberg, vai dormir com quem hoje aí em Brasília? Neto, eu vou te falar uma coisa. Na minha cama cabem 3 pessoas, mas eu vou dormir sozinho. Então é bacanal. O que é bacanal que você vai fazer hoje? Não, cabem 3 pessoas, é uma cama king size, mas eu vou dormir sozinho, graças a Deus, e amanhã eu vou ver a Fernanda e a Marina, se Deus quiser, que devem estar assistindo a gente. Mas quem que tá com você de cinegrafista?
Não é. É o nosso Diego, torcedor do Cruzeiro aqui de Brasília. Pessoa maravilhosa. Cara realmente sensacional. Felicíssimo com a vitória do Cruzeiro. Vem aqui aparecer. Por favor. Vou trazer o nosso Diego aqui, que está muito feliz com a vitória do Cruzeiro em cima do Flamengo, que a gente vai acompanhar daqui a pouco. Tudo bem, ó? Manda um abraço pro craque Neto, ele tá assistindo. Um abraço aí, satisfação, viu? Muito bom prestar o serviço para vocês sempre. Abração aí, dá um abraço nele aí e que a cama de vocês possa ser maravilhosa, que vocês possam se esquentar o máximo possível. Tá bom, Rosenberg? Não, Neto. É nóis, é Cruzeiro, O Neto falou que ele vai pra casa dele. Um abraço, fui, tchau, um beijo. Tchau, Rosenberg. Qual é a ideia? A ideia é não falar que a cama é uma quingueira. A ideia é falar, não, assunto e vai embora. Vamos lá, eu quero colocar o gol do Vitor Roque. Por que o Vitor Roque ficou esse tempo todo? Eu acho que ele foi cobrado, Marília Godoy aí também, Quesada, e você que está ligado aqui no apito final, daqui a pouco 7k.bet.br, que é a nossa patrocinadora desde o início. A gente tem esse patrocinador incrível, né, que é 7k.bet.br. Vamos ver se um dia a gente pode ter mais, se Deus quiser. Isso é importante para a Band e para nós aqui também. Você tem a ideia que em nenhum momento ele foi tão criticado, ele foi mais ele, né? Por não fazer, não o time. Não sei se eu estou me explicando direito. Acho que ele foi, por ficar 12 jogos sem fazer gol, no 13º ele fez o gol, mas o time ganha. Então acho que a cobrança não veio muito. O que você pensa sobre isso? E aí você faz um jogo de 1-0 e bota o time na colocação, na primeira colocação, e o cara volta com moral. E aí você tem que dar moral pro Abel, irmão. Essa crítica, eu também entendo que essa crítica foi em relação a não ter feito gols. Agora, você conversa com a torcida palmeirense, tem uma de palmeirense por aqui, há um consenso de que ele estava se entregando, ele estava participando do jogo, estava faltando fazer o gol. Ele fez 2 gols, né? Só que os 2 gols que ele tinha feito anulados. Só que ele tem participado dos jogos. Ele tem jogado bem. Desculpa. Quando você desenvolve o jogo. Desculpa, pega esse lance depois lá, que pra mim foi falta fora da área. E eu vou perguntar pro Godoy. Eu quero aquele lance do João Vitor, que não foi pênalti pra mim. Foi falta fora da área. Godoy, eu não sei. Fora. Vocês vão voltar aí. Olha que vergonha, cara. Saída de bola. Hugo Moura. Parabéns aí ao Fernando Diniz, que tá fazendo história. Eu quero o lance do Vitor Roque, que ele é empurrado pelo João Vitor, tá aí o gol com a perna esquerda, né? Aí tá o gol. Pode ficar no gol, depois a gente volta. Pode falar dessa jogada também aí, vamos lá. Né? A Marília fez uma brincadeira aqui, né? Falou a verdade. Já estão errando para mostrar pro Fernando Diniz que precisa consertar. O próximo chefe, Eu acho o seguinte, olha, eu sou adepto do chutão em alguns momentos, sabe? Eu gosto do jogo bem jogado, mas ali não dá pra brincar, né? E outra, o Vasco hoje poderia ter empatado com o Palmeiras, seria um grande resultado ter empatado com o Palmeiras. Mas legal. Não se pode brincar, Tudo né? bem, não pode Agora, brincar. a pressão palmeirense foi Mas aí a pressão do Palmeiras, a pressão do Abel Ferreira. Olha quantos jogadores tem dentro da área do Palmeiras. 1, 2, 3, 4, 5. E pressão, por quê? Porque ele sabe que acontece isso. Marília, do Vitor Roque, qual é a ideia sua e do Godoy? Eu acho que o Vitor Roque passou por dois períodos. A chegada dele no meio do Campeonato Paulista, a inscrição a partir dos mata-matas, gerou muita expectativa no Palmeiras, que quase nos classificou no Paulista. Lembra? O São Paulo precisa ganhar da Ponte, o Palmeiras não vai se classificar. E o Palmeiras não fez um bom Campeonato Paulista. Naquele momento, ele dividiu as críticas, principalmente com o Abel. Foi um momento que o Palmeiras não jogou bem e depois perdeu o título para o Corinthians. Na sequência, o Palmeiras engatou uma sequência de vitórias. Ele sentou um pouquinho no banco, né? O Flávio Lopes virou o titular. O Palmeiras está 100% na Libertadores e o assunto Vitor Roque, como bem faz o Abel, ficou morno, ficou lá, sabe, em banho-maria. Quando ele voltou a jogar, ele pôde... quando o gol dele foi anulado, o Palmeiras não deixou de ganhar por causa disso. Então também ficou ofuscado pelo que é mais importante, o resultado do time. Hoje, esse gol do Palmeiras, ele é indesculpável por 2 motivos. Foi a 3ª vez que o Vasco errou uma saída de bola. João Vitor, né? Numa delas... Não foi o João Vitor, não. Hugo Moura. Foi o Hugo Moura, desculpa. João Vitor fez a falta. Não, a gente vai mostrar. Não exatamente igual, mas numa delas o Léo Jardim teve que colocar para lateral uma bola e sair de dentro do campo porque não tinha ninguém para fazer o corte. Então o Vasco, ele flertou com acontecer isso em algum momento. Não é um acaso, ai meu Deus. E também sabe que não é um acaso o Palmeiras, que o Palmeiras Por isso eles estudam pra caramba, velho. Ele é estudioso, Abel. Essa pressão alta para roubar essa bola. Acho que o Vitor Roque é um bom jogador. Já falei sobre isso aqui, gostaria de ouvir a opinião de vocês. É verdade também que o Abel, a gestão tão vitoriosa do Abel, não tem nos pôsteres de campeão nenhum 9 definitivo.
O único 9 que foi muito definitivo para o Abel foi aquele, entre aspas, emprestado, foi ele que usou essa palavra sobre o Rony. Todos os 9 que ele contratou, fez, né? que ele emprestou da ponta para... Todos os 9 contratados no Palmeiras não fizeram essa quantidade de gols. Nem Merentiel, nem Flaco Lopes, nem o próprio Hendrick, que foi embora muito rápido. Godoy, o que você pensa desse... Então daí, pessoal, foi o debate onde os comentaristas falaram aí sobre a vitória do Palmeiras, 1-0 sobre o Vasco. Agora deixa eu trazer para vocês aqui as notas dos jogadores do Palmeiras. Olha, o Everton, 5.5, Giai, nota 8, bela nota aí do Giai, Gustavo Gomes, 7, Bruno Fux, 7, Piquerez, 6.5, Emiliano Martinez, 6.5. Deixa eu trazer mais notas aqui. Richard Rios, 7.5. Aníbal Moreno, 6. Felipe Anderson, 6. Alan, 6. Facundo Torres, 5.5. Paulinho, 6. E agora, para terminar aí as notas, o Estevão teve 8, jogou muito. Lucas Evangelista, sem nota, entrou no final. Vitor Roque, 8, autor do gol. Flaco Lopes, 5. E o Abel Ferreira, nota 7. Então tá aí as notas dos jogadores do Palmeiras. E aí, na sua opinião, quem foi o melhor da partida? Deixa nos comentários e participa com a gente. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.